E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o Bob Wagner, né, o número 54 linebacker do Seattle Seahawks, um cara extremamente atlético, extremamente forte, né, e que joga o jogo como ninguém. Então eu selecionei aqui um jogo de 2020 do Seattle Seahawks contra o Atlanta Falcons. Vamos dar uma olhadinha aqui nas principais jogadas, na minha opinião, de coisas que ele fez que foram bastante interessantes aí. Legal, logo na primeira jogada a gente tá vendo ele aqui, né? E ele faz ali o que a gente chama de ele destrói o bloqueio duas vezes ali, ele sai de um cut block, né? Isso é muito interessante da gente falar, alguns aspectos bem legais aqui dessa jogada em particular. A primeira delas, antes da gente falar do Bob Wagner, eu queria ressaltar o seguinte: olhos desse número 50 aqui, olha que legal isso, né? Então, o ataque está mostrando uma formação com o fullback, né? Mas percebam que quando o wide receiver chega na esquerda aqui, os olhos desse linebacker, eles percebem esse motion e ele dá um passo para a direita, né? Ó, então quando ele vê esse motion, ele dá um passo para a direita. Isso a gente chama de ajustar leverage, tá? Provavelmente, ou na grande maioria das vezes, quando um wide receiver ele vem em motion, ele para perto da linha de scrimmage, ele está querendo fazer o que a gente chama de crack block, tá? Crack block é fazer um pin no defensor interno para que a jogada se desenvolva por fora, né? Então o número 50 aqui, ele já vê isso, ó, esse olhar dele já dita isso, ele sabe que é um possível crack block, e ele reajusta o leverage dele para ele chegar mais cedo na jogada. O Bob Wagner, ele está tentando manter a integridade do gap dele, né? Então aqui ele já destrói um cut block, continua paralelo, ele precisa jogar externo a esse fullback e forçar tudo para dentro, é o que ele faz, né? A gente vai chamar isso aqui de scrape, tá? Ele faz essa movimentação lateral, destrói os bloqueios e força tudo de volta para dentro, que é onde vem o suporte, tá? Então aqui, só nessa jogada a gente vê dois tipos de destruição de bloqueio. O primeiro dele, cut block, o segundo é um shed, né? E ele acaba contraindo ou protegendo, contendo, desculpa, o gap por fora ali. Então ele destrói dois bloqueios, bem legal isso aí com o linebacker. Motion na jogada, ele reajusta o leverage, a gente já falou sobre isso, reajusta o leverage, volta mais para dentro do box, né? E aqui ele faz o que a gente chama de shed no bloqueio, tá? Muitas pessoas hoje não ensinam mais os linebackers a enfrentar um bloqueio de frente, ao contrário, eles ensinam a enfrentar meio homem, mas existem algumas situações ainda, na minha opinião, em que é bem necessário enfrentar um offensive lineman de frente, como nessa ocasião aqui. Então, shed chuta as mãos no peito, mantém aquela postura forte, né, de bridge, de ponte, que é essa extensão corporal, protege o gap, e aí ele faz o que a gente chama de track no running back. Então aqui, o running back, enquanto o running back está com o quadril paralelo a scrimmage, ele precisa conter o gap dele. A partir do momento em que o back vira o quadril, ele vira o quadril também, porque agora ele sabe que ele precisa fazer scrape. Então, ó, checou, o back não tá mais no meu gap, eu vou fazer scrape pelo topo, vou sair do meu bloqueio e vou dar o tackle. Muito bom. Terceira para 16, situação óbvia de passe, a gente vê ele aqui na tela, né, bem mais recuado do que o que a gente já viu nas jogadas anteriores, tá? A gente tá vendo uma trips do ataque, né, um receiver do lado sozinho, e ele vai fazer o que a gente chama de roubar por baixo do 3, né, ou relate to number 3, né, normalmente é assim que a gente vai achar em inglês, ou match, né, no número 3 aqui, que é basicamente abrir o quadril e garantir que o número 3 não cruze a face dele, tá? Então aqui quando ele vê o número 3, ele se mantém lá, né? Obviamente esse é um matchup bom pro ataque, né? Se a gente vê nesse ângulo de cá, o número 11 é o Julio Jones, né? Então Atlanta faz um bom trabalho em colocar um linebacker contra o Julio Jones, né? Isso é muito, muito bom.
para o ataque, né? Então Bob Wagner naturalmente não consegue evitar essa separação e a Atlanta faz um bom passe aí, excelente trabalho, crédito aí para Atlanta, e o Bob Wagner estava em cima. Aqui, jogada downhill, tackle for loss. Excelente trabalho, a gente chama isso de run through, quando ele ataca o gap, né? Consegue penetrar no gap. Então o que a gente está vendo aqui é um combo no primeiro nível, né? Pro Bob, já virou brother, né? Bob. E esse é um ângulo muito difícil pro ataque, né? É muito difícil pro offensive guard pisar nesse sentido e trabalhar pro sentido de cá, né? O Wagner acaba fazendo um bom trabalho ali porque ele percebe essa lane, né? Essa mão esquerda dele trabalha muito bem, porque essa mão esquerda, quando ela apoia no jogador de linha ofensiva, impede que ele seja comprimido, tá? A gente não quer isso. Então, muito legal essa movimentação aqui, ele consegue run through ali e consegue dar o tackle. Excelente visão. Primeira para 10. Ele tá aqui, né? Motion. Uma situação de provavelmente marcação individual, a gente vê um DB cruzando a formação, né? Ele possivelmente é responsável por algum desses jogadores aqui do backfield, tá legal? É muito provável que seja o fullback, tá? Mas é difícil a gente saber, a não ser que eles saiam para lados opostos aí, que a gente consegue definir ou entender quem é responsável por quem. Mas aqui, de novo, ele ataca o gap, né? É uma situação de play action do ataque, eles acabam completando esse passe, um passe lindo ali downfield, né? Mas a leitura dele, por que ele desce, né? Por que ele cai no play action? Essa é uma situação que a gente já viu algumas vezes, né? Até nesse vídeo mesmo aqui agora, a linha ofensiva fazer a movimentação de uma corrida aberta, né? Uma possível stretch, uma possível wide zone aqui. A gente sabe que ele precisa preencher o gap dele o mais rápido possível, né? Então o que acaba acontecendo aqui é que quando ele chega, né, para fazer esse check, ele chega na linha de scrimmage, ele acaba vendo que é um play action, né? Então aqui a linha ofensiva está se movimentando, igual a gente acabou de comentar, a gente vê que isso é muito óbvio. Ele precisa descer para preencher esse gap, afinal de contas tem um fullback criando um gap extra aqui para ser defendido, né? O QB faz um play action e agora ele precisa entrar no pass rush, porque ele já está queimado na jogada, não há nada que ele possa fazer, tá bom? Então agora ele entra no pass rush, tenta acelerar esse passe aí, mas Atlanta acaba fazendo um bom trabalho aí, completando esse lançamento, tá? Isso aqui é bem legal da gente perceber algumas coisas, ó. Logo no começo da jogada, a gente vê comunicação entre os linebackers, né? A gente está vendo uma formação stack, que a gente chama, ou seja, um receiver atrás do outro, né? Esses linebackers aqui, eles estão comunicando alguma coisa, a gente não sabe o que ainda, tá? Mas quando um dos receivers vem para a posição mais interna aqui, esse camarada, ele reajusta o leverage dele, ele chega próximo à linha de scrimmage, né? Eu acredito que seja um ajuste por causa do que a gente acabou de ver ali nas jogadas anteriores, um possível crack block aqui. Então ele está antecipando isso, né? E ele chegando mais perto da linha de scrimmage, ele consegue cortar uma possível corrida que ocorra aqui, né? Naturalmente, o ataque faz uma jogada muito legal, de misdirection, que significa que a linha ofensiva toda está trabalhando para um lado, o running back ele acaba trabalhando para o outro, né? O QB faz o que a gente chama de reverse pitch ou pivot pitch, né? Ele abre para um lado e acaba fazendo o pitch para o outro, ó. Ele finge que vai para lá e acaba fazendo o pitch para o outro lado. Por quê? Qual é o objetivo disso aqui, né? O objetivo é jogar a maior quantidade de linebackers e de linhas defensivas para o lado oposto da jogada. Afinal de contas, todos eles estão lendo a linha ofensiva, tá? Então, o próprio Wagner aqui, ele fica morto na jogada, né? Atlanta claramente está tentando trabalhar no perímetro, tá bom?
E é a segunda vez que eles fazem isso aí, já fizeram um screen no jogo, né? Estão claramente tentando envolver os DBs no jogo corrido e tirar o front seven aqui desse jogo, tá? A gente vê que aquilo que o linebacker antecipou é verdade, então ele desceu para a linha de scrimmage mais perto, né? Ele provavelmente já tinha visto algo dessa jogada em vídeo, ele faz um scrape muito rápido e consegue garantir o tackle ali. Muito, 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 muito legal. Ele tá aqui, vamos ver a situação, desculpa, primeira para 10, né? O Wagner tá aqui, perdão. Mais uma vez, olha que interessante, ó, a gente acabou de falar sobre a tentativa de Atlanta colocar o jogo no perímetro, né? Envolver os DBs nos tackles, né? A gente vê pelo ângulo traseiro aqui um receiver em motion, né? O número 18 passa em motion, a bola é nele, tá bom? Agora, todos os linebackers e linhas defensivas ficam vendidos, né? Porque a linha ofensiva faz exatamente o que a gente acabou de comentar. Uma ação para aquele lado, eles são obrigados a contabilizar, né? Mas o jogo, na verdade, está acontecendo lá no perímetro, tá bom? Então, uma clara tentativa de Atlanta de novo jogar no perímetro e sair fora do front seven de Seattle ali, que é muito, muito bom. Formação pesada, né? A gente vê dois tight ends ali daquele lado depois do motion, né? Aqui o Wagner provavelmente já está comunicando quem marca quem, né? Então, se a gente vê no ângulo traseiro aqui, existe uma coisa bem legal na comunicação deles, né? Então, o Wagner aqui, ele teria o 87 mano a mano, bem possivelmente, né? A partir do momento em que ele vê um motion, agora ele sabe que tem dois camaradas aqui potenciais, então ele tá apontando para esse DB quem que é dele. Então provavelmente esse camarada tá em marcação individual e esse camarada tá em marcação individual aqui, esse pequeno ajuste aí de responsabilidade, tá? É uma jogada de corrida, tá bom? A gente vai ver essa bola sendo entregue no running back nesse momento. Muito legal que o Bob garante o gap, igual a gente já falou, o running back está com o quadril reto, eu preciso sustentar o meu gap. A partir do momento em que o running back gira o quadril, agora ó, ele vai tentar fazer esse giro por cima também, né? Ele acabou ficando preso ali e chega na jogada tardia, mas é o objetivo dele na jogada. A defesa de Seattle faz um trabalho muito bom. Com esse DB em infiltração, ele destrói o bloqueio do wide receiver e consegue neutralizar ali o ataque de Atlanta. Muito, muito legal. A comunicação especialmente muito eficaz. E agora no goal line, né? A gente vê ele fazendo uma jogada fenomenal, tá? Ele tá bem aqui. Então ele chuta as mãos, acabamos de falar sobre a destruição de bloqueio, né? Nem sempre você vai conseguir jogar um lineman inteiro, meio lineman, você precisa jogar ele inteiro, né? Então ele destrói esse bloqueio, joga ele no chão e acaba tentando impedir o running back ali de entrar na end zone. Ele chega lá, eu acredito que tenha sido um touchdown, realmente foi um touchdown, né? Mas o trabalho dele mostra o nível de esforço, de leitura, né? Assim que ele vê, na minha opinião aqui, alguns times lidam com o fullback, o número 40 aqui, de formas diferentes, tá? Seattle, em bastante situação do jogo, leu esse número 40. Onde ele vai, normalmente ele declara onde vai a jogada, tá? Ele adiciona um gap extra lá. Então, na minha opinião, ele tá lendo o número 40 aqui, ele precisa inserir onde o número 40 está. Ele acaba sendo pego no tráfego ali, né, no bloqueio do tight end, mas, na minha opinião, ali, os linebackers especialmente ele, estavam lendo o número 40, não conseguem evitar a penetração ali, mas foi por muito pouco. Achei muito bem desenhada essa performance deles aí, gostei. Legal, uma primeira para 10, tá? A gente está no segundo quarto, formação pesada do ataque, a gente vê o mesmo motion inicial ali, né? Chegando mais perto, uma corrida, um play action, né? Eles fingem a corrida ali, um play action, muito legal nessa jogada. O tanto que esses jogadores da NFL precisam processar a informação
rápido, né? A gente está vendo o Wagner aqui, ele possivelmente, potencialmente tem um desses dois jogadores em marcação individual, tá? E o que a gente vê aqui é que ele precisa ler a corrida, então ele precisa atacar o gap em caso de corrida, mas quando aquele tight end sai para receber o passe, ele precisa ir lá. Então ele precisa processar essa informação muito rápido, né? Ali existiu uma janela para o passe ser completado, né? O ataque está fazendo o que a gente chama aqui de boot, né? Então ele vai fingir essa entrega e fazer um lançamento, né? A gente normalmente as defesas têm um jogador que são responsáveis pelo quarterback, né? Pelo counter reverse e bootleg do QB. No nosso caso é esse jogador, então se o QB entregar no jogo corrido, tudo bem, ele vai fazer o pursuit por trás, tomando cuidado com algum reverse aqui, tá? Se o QB fizer play action e sair, ele precisa descer e acelerar esse passe. Então, nesse caso, nessa defesa, nessa formação, é esse DB, então a gente vê que ele desce para pegar ali o boot do quarterback, mas o QB tinha janela ali, né, para lançar essa bola. Terceira para 6. Wagner na linha, ele está de frente para o center, acaba fazendo spin, apressando o passe, o ataque completa essa bola, uma marcação individual ali, mas um pass rush bem eficaz dele em cima do center, né? Ele ataca metade do center e faz o spin, né? A gente vê essa pressão aqui de 6 homens, tá? Da defesa, né? A gente vê o DB, né? Na minha opinião, eu não sei as regras, eles estão fazendo o que a gente chama de rush no back, né? Então eles vão atacar os gaps as, tá? Forçando ali o pass rush em cima do running back, que normalmente é o elo mais fraco da proteção de passe, tá? Então eles estão fazendo esse rush no back ali. O QB consegue completar essa bola aí, muito legal. Bom trabalho do ataque. Primeira para 15. Primeira para 15, uma situação bem óbvia de passe, né? Nada demais aqui. A gente vê Bob Wagner aqui no meio, tá? A gente vê o running back saindo o que a gente chama de check down. Tô olhando aqui a velocidade que ele desce, né? Para dar esse tackle. Então ele dropa para a zona de leve. Olha que o running back desce, ele chega ali, cruza a distância e acaba defletindo o passe. Excelente trabalho. Mão direita, né? Ataca o running back ali. Muito boa cobertura. Segunda para 10. Mesma situação. Ele está bem aqui no meio do campo. O ataque faz o motion, marcação em zona, né? Ninguém cruza a formação. Ele faz o que a gente já tinha comentado antes, né? Que é o número 3. Tá? Então, depois da distribuição de rotas, esse se torna o 3, esse se torna o 2, esse se torna o 1. Ele precisa assumir o 3 ou qualquer rota para dentro, tá? Depois da distribuição dessas rotas, a gente vê a bola chegando e ele fecha, ele curta essa distância muito rápido, muito legal isso, muito rápido mesmo, né? Então depois do motion a gente vê que ele dropa para a zona, olhos dentro, aí ele vê o receiver cruzando a face, né? Ele ataca ali, sempre forçando a bola com a mão esquerda ali, possivelmente acaba evitando o catch. Excelente trabalho. Legal, segunda para 9. Ele está bem recuado aqui, né? Eles estão antecipando uma possível situação de passe aí, tá? É o que acontece, né? Aqui é só para ressaltar que com o ataque é inteligente, né? O que eles estão tentando fazer aqui basicamente é ocupar algumas pessoas. Esse back, quando sai, né, é normalmente a responsabilidade do linebacker. O linebacker acaba precisando ir lá. Se esse linebacker desce, ele sai daqui e vai lá, né, a gente tem 2 receivers agora atacando essa zona. Essa rota a gente vai chamar de curl, tá? E aqui a gente vai chamar de deep in ou dig, tá bom? Então o objetivo desse camarada é ocupar esse DB, né? O objetivo desse camarada é ocupar esse linebacker, né, e vagar toda essa zona do meio do campo que a gente está vendo aqui para esse recebedor mais externo. E é precisamente o que acontece, ó. Não tem ninguém lá, absolutamente ninguém, tá? Para fazer esse tackle. Então, bastante esperto o ataque aí, né, construindo esse matchup.
Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem, né? Mais uma análise do Bob Wagner ali. E digam se tem alguém que vocês queiram ver a análise aí de qualquer posição. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.